Queria primeiro dar as boas-vindas aos nossos participantes aqui dessa mesa, agradecer por terem aceitado o nosso convite de compartilhar aqui essa tarde conosco. Eu vou aproveitar e vou já compartilhar aqui a minha tela com vocês, já para ir falando um pouquinho sobre a nossa proposta. Foi? Oi. Tá. Na verdade, essa mesa ela é coordenada por mim e pelo professor Gustavo Raca, que está aqui. Eu queria, antes, né, de fazer, inclusive, a apresentação dos participantes da mesa, falar um pouco sobre as nossas motivações para a montagem dessa conversa hoje aqui. Essa mesa que tem o nome de Práticas Pedagógicas na Encruzilhada, Projetos para uma Sala de Aula em Síncope, ela, de alguma forma, ela surge muito a partir de algumas inquietações que a gente tem compartilhado, principalmente a partir da nossa troca e do nosso próprio compartilhamento do próprio espaço da sala de aula, eu e o professor Gustavo. Então, acho que a gente, desde 2018, a gente compartilha o espaço da sala de aula numa disciplina específica, que é o ateliê integrado, que a gente vai falar um pouco aqui, e também algumas orientações de trabalho final de graduação. Então, eu queria dizer também que essa mesa ela é um desdobramento de uma mesa também que foi apresentada já em 2020, que se chamava Práticas na Encruzilhada, Métodos, Formatos e Narrativas para Novas Formas de Pensar a Arquitetura. Se essa primeira mesa de 2020 ela tinha um pouco o objetivo de pensar e de apresentar outras práticas do campo, outras práticas da arquitetura, essa mesa especificamente ela tenta trazer um pouco o debate para as práticas pedagógicas. Então, o nosso objetivo é tentar entrecruzar aqui, a partir das apresentações, e gerar aproximações entre as nossas próprias práticas em diferentes lugares, e gerar um pouco um debate a partir do que a gente tem experimentado nas nossas próprias salas de aula. Então, acho que, antes de qualquer coisa, essa mesa acho que é um pouco um convite a todos nós aqui a pensarmos e construirmos juntos também. Aí eu estou parafraseando a própria Isabelle Stengers, que nos convoca a pensar juntos frente a um momento de extremas incertezas, e principalmente a partir, acho que, de uma demanda coletiva, urgente e necessária, que a gente tem presenciado cada vez mais nos próprios espaços de sala de aula. Então, como que a gente consegue, tomando também a própria provocação do 7º Enan Park, refazer, restaurar, revisar o nosso próprio campo disciplinar da arquitetura e também do urbanismo, mas principalmente a partir do espaço da sala de aula, né? Então, são um pouco essas as nossas motivações. E aí, né, entendendo essas motivações e entendendo as próprias provocações desse Enan Park nesse ano e as colocações que a Ana acaba de fazer, a gente entende, né, a produção dessas novas agendas e a possibilidade de encontro dessas agendas, desde a mesa de 2020, agora especialmente nesse encontro de hoje, como a possibilidade da gente entrecruzar diferentes experiências em diferentes contextos, né, muito inspirado numa lógica de reflexão por meio da reflexão colocada pelo Luiz Antônio Simas e pelo Luiz Rufino, né, historiador e pedagogo, respectivamente, sobre a questão das encruzilhadas, e por isso a gente traz, abrindo essa nossa mesa, essa epígrafe, né, em que eles colocam que, educados na lógica normativa, somos incapazes de atentar para a cultura de síncope, aquelas que subvertem ritmos, rompem constâncias, acham soluções imprevisíveis e criam maneiras imaginativas de se preencher o vazio em corpos, vozes, cantos. O problema é que, para reconhecer isso, temos que sair do conforto dos sofás epistemológicos e nos lançar na encruzilhada da alteridade.
menos como mecanismo de compreensão apenas e mais como vivência compartilhada. A síncope é a arte de dizer quando não diz e não dizer quando se está dizendo. Então, inspirado nessa reflexão sobre a encruzilhada, a ideia, né, dessa sessão livre, dessa nossa conversa, é promover o cruzamento desses saberes, né, o encontro dessas experiências, nessa que a gente está chamando, portanto, de práticas pedagógicas na encruzilhada, projetos para uma sala de aula em síncope, né, a própria reflexão sobre a síncope nos aparece muito pertinente nesse momento, né, vinculado ao eixo temático intercâmbios culturais, interlocuções e redes, onde a gente convidou as professoras, né, que estão aqui presentes, compondo experiências, né, em 4 instituições federais de ensino, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal Fluminense e a UFRJ, onde, né, a partir de encontros que extrapolam muitas vezes a própria sala de aula, né, reforçando a ideia de que esses nossos encontros se dão muitas vezes a partir de outros cruzes possíveis ou outras encruzilhadas possíveis, como bancas de trabalho final ou bancas de mestrado, de doutorado, workshops e outras trocas que a gente tem tido a oportunidade de construir. Isso tudo para dizer que a gente gosta de pensar esse nosso encontro como um início, né, ou uma continuidade de algumas dessas encruzilhadas e o início de outras muitas experiências. A gente vai ter nessa sessão a apresentação de 5 trabalhos, né, nessa ordem. A gente está fazendo essa introdução agora, depois a gente vai seguir com as 5 apresentações, que a gente está reservando de 12 a 15 minutos, elas diretas, para a gente depois ter um espaço de debate. A primeira apresentação vai ser da professora Priscila Alves Peixoto, da FAU-FRJ, A História da Arquitetura no Brasil Não é uma Ilha, é parte de um continente, ou Notas de Aula de História da Arquitetura como Laboratório. Em seguida, a professora Júnia Cambraia Mortimer, da FAU-UFBA, Conversações, Experimentos Metodológicos em Arquitetura e Urbanismo, seguido da professora Ana Elísia da Costa, da Faculdade de Arquitetura da URGS, Referências Arquitetônicas de Modelos Exemplares a Contramodelos. Depois, a apresentação da professora Ana Paula Polizo e minha, né? A gente vai apresentar conjuntamente, intitulada Práticas nas Frestas, Caminhos e Desafios Pedagógicos para um Ateliê Integrado Remoto. E, por fim, antes da gente iniciar o debate, a apresentação da professora Adriana Matos de Caula, do EAUF, né, Experimentações Indisciplinares em Contexto Pandêmico. Eu desejo uma boa mesa a todos nós, um ótimo debate, né? Eu queria estender os meus agradecimentos, como os da Ana, a todas que aceitaram esse convite, que nos honra muito. Acho que a gente vai ter uma conversa super rica nessa tarde. Como é que acho que a gente pode partir agora para a apresentação da Priscila? Então, vou compartilhar aqui. Vocês podem me avisar se eu estourar o tempo, porque eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu estou preocupada, que eu botei muitos slides. Enfim. Então, boa tarde a todas, todos, todes. O trabalho que eu vou apresentar hoje, gente, deixa eu ver aqui para eu ler melhor. O trabalho que eu irei apresentar hoje é uma experiência pedagógica que desenvolvi na graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-FRJ, no semestre letivo de 2022.1, semestre passado, e que no semestre corrente está sendo reeditada. Ou seja, o que trago para a nossa conversa é uma experiência pedagógica em pleno processo de construção. Esse título, que é bem comprido, né? A História da Arquitetura no Brasil Não é uma Ilha, ou Notas para as Aulas de História da Arquitetura como Laboratório, eu sei que parece um pouco o título de tese. No entanto, eu acabei deixando dessa forma, pois contém 2 partes centrais do que eu pretendo apresentar aqui. Uma primeira parte, que é dar o nome da exposição, que é o produto final da disciplina, né? A História da Arquitetura no Brasil Não é uma Ilha.
que foi realizada pelos estudantes de arquitetura, e uma segunda parte, que traz, então, questões teóricas e pedagógicas que me levaram até a ideia da exposição e que aparecem resumidas na ideia de que a sala de aula é um campo de experimentação, laboratório. Assim, para começar a explanação, apresento aqui algumas fotos, né, da exposição montada e também sendo utilizadas pelos alunos para a apresentação do trabalho final, né? Então, esse é um pouco o resultado final da disciplina. Como vocês podem ver, essa exposição ela foi composta por intervenções temporárias em livros de história da arquitetura. A ambientação da exposição contava ainda com... então aqui só para mostrar um pouquinho das intervenções dos alunos, né, deles colocando fazendo as suas instalações nos livros. A ambientação da exposição contava também com uma apresentação do livro, um resumo, o texto que ficava sempre à direita do livro, e um painel de apresentação dos processos de confecção das instalações. Todos esses materiais foram desenvolvidos durante 3 oficinas distribuídas ao longo do semestre, e entre elas aconteceram as aulas propriamente ditas, compostas por aulas expositivas, leituras, debates, textos e visitas externas. No entanto, é nessa fotografia aqui da oficina 3, na qual a exposição aparece sendo montada, e também, sobretudo nessa sequência, que é a roda de conversa da montagem, que nos lembra que o produto final da disciplina, a exposição, é apenas o cume de um enorme iceberg chamado processo. Para explorar esse processo, eu preciso compartilhar com vocês 3 balizas importantes que foram os meus pontos de partida para a construção do curso. Trata-se da hipótese inicial, de caráter mais epistemológico, que é mais ligada à minha prática de pesquisa. A segunda, a situação específica em que ocorre essa experiência na FAU-FRJ e com qual a primeira hipótese precisou dialogar. E uma terceira, que eu chamo de hipótese reformulada, que é o atravessamento dessas 2 situações, né? Uma hipótese que mais ligada à pesquisa e outra situação presente, e que faz com que eu chame essa de hipótese reformulada, atravessando essas 2 balizas. Então, para apresentar o que eu chamei de primeira hipótese, aquela que tem um caráter mais epistemológico, eu preciso dizer que ela vem de leituras que eu iniciei nos meus estudos no âmbito da teoria da história e que me ajuda a compreender a prática do historiador como uma operação. Trata-se de textos como o do Michel de Certeau e do Paul Ricoeur, que são esses livros que estão aqui, que apresentam a história como uma produção que conjuga 3 termos: o lugar de enunciação, as abordagens que o historiador utiliza para fazer a representação que configura a interpretação histórica. Essa última, a representação, né, representação do passado, muitas vezes é confundida pela ideia de escrita ou de narração, mas eu vou usar a palavra representação, que eu acho que é bom para deixar ponte para a Júnia depois. Ou seja, a operação historiográfica, mesmo que contida pelo pacto ético que orienta o historiador na busca pela verdade, ela pode trazer diferentes resultados à medida que os 3 termos que a constituem se alteram. Aprofundando essa atenção com relação à teoria da história, a leitura de outro autor, Koselleck, me ajudou a problematizar o papel do historiador nessa apresentação. Em seu livro Futuro Passado, que é esse que está aí, com seu livro Futuro Passado, eu comecei a problematizar o papel do historiador na operação historiográfica. Koselleck nos lembra que a definição dos termos que compõem a operação historiográfica é eleita pelo historiador ao mediar espaços de experiências e horizontes de expectativas. Dito de modo mais simples, fazer história na contemporaneidade não se confunde com a elaboração de uma retórica memorialística que busca evocar o passado como um todo. Ao contrário disso, é delineada na interpretação de vestígios,
mobilizados por uma questão específica em torno da qual se constituirá uma representação do passado. Assim, o presente passa a ser visto como lugar de produção historiográfica, ao passo que o ato de enunciar uma questão, realizada pelo historiador, articula em um mesmo tempo visões de passado, espaços de experiência, e visões de futuro, horizontes de expectativas. Foi, sobretudo, essa última leitura que me levou à hipótese de base, a de caráter epistemológico, que eu comecei falando aqui. Trata-se de pensar o historiador, o fazer do historiador e o fazer do arquiteto. Falando errado. Trata-se de pensar que o fazer do historiador e o fazer do arquiteto são práticas irmãs. Práticas temporais, como costuma dizer a professora Margarete da Silva Pereira. Ou seja, produzir história ou arquitetura é situar no presente. Ou seja, produzir história ou arquitetura é se situar no presente, consciente da singularidade do seu lugar de enunciação, e em um só tempo mirar passado e futuro, escrutinar os vestígios de corpos, de práticas, de paisagens e de matéria do que chega aos nossos dias, visando construir interpretações, representações que se direcionam ao que está por vir. Mas passamos uma pausa na apresentação dessa primeira hipótese, passemos à situação específica da escola em que eu trabalho. A experiência pedagógica que eu compartilho com vocês é uma espécie de ensaio de uma reforma curricular que está sendo gestada e já está aprovada, está em vias de aplicação, que aglutinará conteúdos que atualmente estão dispersos em disciplinas distintas. Essa é a matriz antiga e essa é a matriz nova. No caso específico das disciplinas do Departamento de História e Teoria, e mais especificamente nas que eu estou trabalhando aqui, a gente tem uma espécie de fusão de matérias de história do que seriam as disciplinas do ramo de História da Arquitetura e da Arte e aquelas que seriam do ramo da Arquitetura no Brasil. A juntar o conteúdo dessas diferentes disciplinas, o novo projeto pedagógico do curso buscou enfrentar uma situação particular de nossa história. Trata-se da antiga separação entre os setores de História da Arte e da Arquitetura e o setor de Arquitetura no Brasil. Desde a construção desse último, setor de Arquitetura no Brasil, implementado ainda na época do Paulo Santos, talvez remonte lá à reforma do Lúcio Costa, as aulas de arquitetura no Brasil eram abordadas com uma espécie de especialização das aulas de História da Arquitetura Mundial no contexto específico do Brasil. Ou seja, a disciplina de História da Arte e da Arquitetura pressupunha um estudo inicial baseado, sobretudo, em livros e aulas expositivas, enquanto o da disciplina Arquitetura no Brasil, sem a palavra História, no seu título, baseava-se na análise de edificações construídas no país para dar base ao desenvolvimento da disciplina subsequente, que seria, então, conservação e restauro do patrimônio cultural. Ou seja, toda implicada numa ideia de história como aplicação, numa ideia de história como sinônimo do passado, que mesmo com os incrementos que o Paulo Santos deu para o estudo da história da arquitetura no Brasil, ainda assim com uma visão já um pouco passadista da relação do saber histórico. Bem, o novo projeto pedagógico possui uma outra matriz de problematização, beneficiando-se de debates pós-coloniais e valorizando uma abordagem fenomenológica, coloca a experiência e, sobretudo, a experiência urbana na cidade em que está situado o curso, a cidade do Rio de Janeiro, como ponto de partida para a construção de uma história, abordando a singularidade dos corpos que o enunciam, sem, contudo, pressupor sua universalidade. Bem, vocês já devem ter notado que, em alguma medida, o título da exposição, que eu coloquei para o final da disciplina, faz uma provocação direta à situação que precede a implantação dessa reforma curricular. No entanto, vocês também devem estar se perguntando como é que foi possível levar esses dois debates complexos, de ordem epistemológica e outro de ordem pedagógica, para a sala de aula em um curso de graduação em arquitetura. Foi tentando responder a essa
a essa questão que delineei, então, a segunda hipótese, ou a hipótese reformulada, ou seja, o mote do curso, que é os estudantes de arquitetura, eles também podem ser vistos como autores de história. Dessa hipótese derivei a segunda parte do título da apresentação. As aulas de História da Arquitetura precisam ser conduzidas como um laboratório de autores. Buscando operar essa prática no curso, introduzi debates historiográficos ao longo das aulas. No entanto, não reproduzi as leituras que eu tinha feito, tais como elas chegaram para mim como pesquisadora. Ou seja, eu não repassei todas as leituras de teoria da história que acabei de compartilhar com vocês. Diferente disso, busquei trafegar por campos de saber mais imagético, como a literatura e as artes visuais, além de incrementar as discussões com textos mais recentes do campo da arquitetura e do urbanismo, que não circulavam ainda quando eu comecei a me dedicar a essas questões. O Priscila? trabalho da... Oi? Oi, desculpa te interromper, professora. A gente chegou no tempo. Vou te pedir só para concluir em 3 minutos, tá? Tá ok. Obrigada. Tá. O trabalho dessas leituras no curso se deu de maneira relativamente simples. Ela começou com leituras de texto, sobretudo fragmentos de texto, em sala de aula e na biblioteca. No entanto, não nos limitamos aos ambientes fechados, né? Estimulei a leitura na rua. A ideia era despertar o prazer de ler e fazê-la parte do cotidiano. Na dinâmica da sala, na dinâmica da aula, os estudantes deveriam também sistematizar a leitura junto aos demais membros da sua equipe. Eles geralmente liam os fragmentos em grupo, compartilhando suas impressões por escritos ou por meio da fala. O entendimento do texto como um todo, e sobretudo a intertextualidade, se construíam coletivamente em meio ao diálogo e ao debate. No início da aula subsequente, geralmente eu sempre buscava recuperar o debate anterior para retomar e reconduzir a aula. Na leitura ou no debate de ideias dos autores que se apresentavam, eu buscava sedimentar meios para se abordar a construção do conhecimento, considerando diferentes escalas entre indivíduo e coletividade, com vetores de troca que nem sempre aconteciam na mesma direção. Essa pauta também serviu para provocar os estudantes a pensar sobre a prática da arquitetura como cultura, ou zona de contato de culturas diferentes, que, por meio de seus diferentes praticantes, sedimenta, mistura, inventa e reconfigura saberes, ao mesmo tempo que pratica e disputa sentidos. Com o avançar do curso, os estudantes já haviam escolhido os livros com os quais iriam trabalhar suas instalações e haviam avançado nas leituras. E traziam para debate impressões que já não se restringiam às suas experiências pregressas, mas eram enriquecidas também pelas novas leituras. Como vocês podem perceber, apesar de eu utilizar uma série de textos para aquecer a conversa, a bibliografia base da disciplina foi definida pelos estudantes. Leituras que nem sempre faziam parte da minha própria rede de afetos e nem mesmo as minhas leituras de formação. Contudo, o que colocaria o curso em movimento não seria tanto o que eu poderia ensiná-los em termos de conteúdo, mas no que poderíamos compartilhar a partir das nossas experiências urbanas e de leituras de formulação de perguntas e de hipóteses. Obviamente, isso não relativizava meu conhecimento na área, mas colocava para um outro, mas o deslocava para um outro lugar, para o exercício da provocação. Ao longo do semestre, fui percebendo que esse exercício se manifestava de algumas maneiras, fosse na proposição das já mencionadas rodas de leitura, na formulação de hipóteses, mas também na proposta de roteiros de visitas e no incentivo de conversas. Aqui tem algumas visitas. Aqui eu gostaria de fazer uma ponderação sobre essas práticas de sala de aula ou de aula, sem ser de sala, que não valem nota, como dizem os estudantes, nem incidem diretamente na construção do produto final, na instalação e na exposição. Permito-me pensar que o processo de formação mais potente aconteceu justamente aí, nas práticas laboratoriais da aula, mais do que nos resultados obtidos nela, no processo final.
Para uma mesa que pretende discutir práticas pedagógicas, espero ter trazido algumas fagulhas para o debate. Espero também que não nos centremos tanto nos resultados, pois, como busquei argumentar, eles mobilizam os corpos, mas o lugar privilegiado do processo formativo parece ter estado naquilo que passa quase desapercebido, que nem parece aula, é justamente o cuidado na condução dessas obras, a condução das aulas propriamente ditas, tirando-as do foco do processo avaliativo e transformando-as no processo de experimentação, que de fato encontrei os alunos de forma mais autônomas e de formas mais propositivas, mais abertas ao novo. E talvez tenha ajudado a pensar que a gente consegue, sim, formar um arquiteto, autor, historiador, que começa a se distanciar daquela ideia de arquiteto, demiurgo e autoritário. Enfim, é isso. Desculpa ter passado muito do tempo. Obrigado, Priscila. Vou passar a palavra para seguir com as reflexões com a professora Júnia Mortimer, com a apresentação Conversações, Experimentos Metodológicos em Arquitetura e Urbanismo. Júnia, se a gente estiver falando errado o seu nome, você avisa, tá? Pelo amor de Deus. Tranquilo, Gustavo, imagina. Gente, obrigada. Todo mundo que está presente, deixa eu só marcar aqui o tempo também. Obrigada, Ana e Gustavo, pelo convite. Obrigada, meninas, mulheres incríveis aí pela partilha desse momento e todo mundo pela escuta. Difícil fazer a apresentação depois da Priscila. Ela é tão cuidadosa com todas as informações que estão, enfim, com rigor tão bonito de se ver, mas vamos lá, Pri, releva aí algumas questões que eu não tive o mesmo rigor historiográfico também, mas vamos lá. E aí eu gosto muito porque são duas experiências que estão no âmbito de disciplinas do campo da história, né? Então acho que tem aí toda uma reflexão que é legal a gente ver dessas experimentações mesmo, dessas possibilidades que a gente está testando para desviar de algo aí talvez mais tradicional desse discurso mais monológico, né? Enfim, e muitas vezes um pouco mais difícil de dar abertura para a experimentação. Bom, eu chamei de conversações ou arquitetura falada, na verdade a gente chegou nessa arquitetura falada um pouco mais recentemente, a propósito, enfim, até conversando diretamente com a história da arquitetura, com séculos, enfim, anteriores aí, mas ressignificando isso nesse tempo presente, assim. Deixa eu ver se consigo passar, consigo. São 3 experiências, mas eu vou focar na apresentação mesmo em uma delas, a arquitetura falada da publicação, mas nessas 3 experiências interessa muito para a gente, assim, e aí eu estou falando gente porque são experiências que se dão também no âmbito do grupo de pesquisa, o LEIA, o Laboratório de Estudos e Imagem, de Estudos de Imagem e Arquitetura, da FAUFBA, e que a gente a gente resolveu enfrentar esse desafio que nos apareceu, e que a gente tentou aí, então, a gente tem tentado alguns trabalhos para formular em torno desse desafio. O desafio é qual? Bom, a gente trabalha com imagens, evidentemente, num sentido mais ampliado, mas a gente foi se dando conta do quanto que o gesto, seja de entrevistar, ou mais propriamente as conversas, elas começaram a se tornar procedimentos muito importantes, assim. Então, a gente resolveu um pouco enfrentar essa questão, e evidentemente baseados também em algumas experiências bibliográficas que a gente tem no âmbito da história da arquitetura contemporânea. Bom, portanto, essa primeira experiência de publicação, ela se dá no âmbito da disciplina de História da Arquitetura Contemporânea, que aqui na FAUFBA está nesse pós-Segunda Guerra Mundial, então pós-1945. E a gente tinha algumas referências que a gente transitava por elas, a Arquitetura em Diálogo, do Zaira Polo, o próprio Recordings, do Henrique Walker, Perspectivas Contemporâneas da Cidade Brasileira, do próprio Eduardo Costa, da FAUSP, mas que fez esse experimento quando ainda estava na Unicamp, enfim, como, na verdade, ainda não efetivo, né, na FAUSP, e eram referências que nos intrigaram pela elaboração
de entrevistas, mas, sobretudo, por uma prática que estava se tornando muito forte, como eu disse anteriormente, que era essa ideia de fazer perguntas, né? Então, a gente foi se debruçando um pouco sobre esse desafio de fazer perguntas, entendendo que, bom, trabalho muito também com arquivos, e para a gente adentrar um arquivo, essas perguntas, elas são muito importantes, né? Elas são premissas para a gente também não se perder muito no universo dos arquivos. Então, a gente resolveu enfrentar esse desafio, assim, o que é fazer perguntas, né? Um pouco também inspiradas aí pelo Paul Veyne, algumas entrevistas mais tardias da vida, ele falava muito disso, os clássicos me ensinaram a fazer perguntas, então a gente resolveu um pouco encarar esse desafio do que significa isso, né? O que é fazer perguntas. A gente tem elaborado alguns experimentos nessa direção. Esse que eu vou apresentar, Arquitetura Falada, é a publicação que resultou desse curso de História da Arquitetura Contemporânea, realizado em 2022.1, primeiro semestre, portanto, semestre passado, e no qual a gente resolveu, de fato, transformar em trabalho final da disciplina a realização por cada grupo de estudantes de uma entrevista/conversa, né? Então, a gente fez juntas, eu e a Gabriela Alves, que é mestranda do PPGAL, e a gente disponibilizou, evidentemente, uma série de possíveis interlocutores que interessavam no âmbito do recorte da disciplina, e os estudantes, um pouco por aproximação, foram temática, enfim, das práticas possíveis realizadas por esses interlocutores, foram fazendo suas escolhas. A gente disponibilizou esses interlocutores pensando, evidentemente, nesse recorte temporal e no próprio percurso da disciplina, o percurso, a paisagem, enfim, intelectual da própria disciplina, enfim, intelectual e prática da própria disciplina, mas foi bastante marcante também para a gente, enquanto reflexão, as escolhas que foram feitas, né, entre intelectuais, entre ONGs, entre grupos, escritórios que estão um pouco também numa direção mais privada, mas, evidentemente, isso mostrou para a gente também onde que os estudantes estão, de alguma maneira, direcionando os focos, né, o foco de suas atenções. E uma das expressões que a gente mais ouviu no primeiro semestre foi eu me interesso pelo mão na massa, né? Então, também, o que é esse mão na massa? Quando a gente está falando de uma disciplina de teoria, história, crítica, o que é esse mão na massa, que não precisa ser necessariamente no campo da arquitetura, o próprio canteiro experimental, mas como que existe um canteiro experimental também na própria prática editorial, na própria prática expográfica, enfim, como que esse mão na massa pode se dar de várias formas, assim. Bom, então, a gente foi tentando, assim, resultou, né, a publicação, ela resultou também de um certo rearranjo que a gente fez, um certo arranjo que a gente fez entre esses interlocutores. A gente abre justamente com essa ideia de uma reflexão sobre como aprender a fazer perguntas, que, em alguma medida, também como aprender a estranhar as leituras também com as quais a gente, às vezes, vai se colando e vai tomando como verdade, enfim, vai tomando como um discurso único, a história única, enfim. E o quanto que isso tende a ser muito naturalizado no estudante do perfil de arquitetura, né? Estou pensando mais nesse perfil em que, muitas vezes, as fontes de leitura, as referências bibliográficas são entendidas como uma versão única mesmo, né, da história, e esse descolamento ainda não é tão... não é dado, né? Como às vezes a gente talvez supõe que já seja, né? Essa é uma construção narrativa entre várias narrações historiográficas, isso não necessariamente é um dado, assim. Então, a gente trabalhou um pouco com isso, quais as possibilidades de se aprender a fazer perguntas, e, evidentemente, no processo da disciplina, a gente teve oficinas voltadas para as produções desses interlocutores, enfim, oficinas não, tivemos aulas voltadas para as produções bibliográficas e projetuais desses interlocutores, e, ao mesmo tempo, tivemos que abrir muito espaço para orientação no sentido de que perguntas são essas, né? Que searas queremos transitar com cada um desses interlocutores e que tom específico é esse dessas perguntas, e também que paisagem a gente constrói com essa conversa, né? Assim, quais os lugares que a gente vai frequentar
e aí, claro, já tem aí, evidentemente, uma tônica que vai ser dada pelo interesse de cada grupo. Eu não vou focar nisso agora, uma outra parte da publicação é o pensar por colagens, então eles trabalham um pouco com outras referências, e aí tem uma oficina à parte, que é justamente essa prática da colagem como uma prática contemporânea, que de alguma maneira é um modo de responder a esse excesso das imagens, ou enfim, né? Não é à toa que é uma prática que também tem sido tão presente, mas essa colagem do grupo abria a entrevista e depois vinha a entrevista em si, né? No âmbito dessa publicação, a gente entendeu que era muito mais na direção da entrevista, nos outros experimentos, que não vai dar tempo, no caso, de falar hoje, está mais no âmbito da conversação, né? Mas aqui a gente ficou mais mais estruturado pela entrevista, até porque os estudantes eram responsáveis, depois de um primeiro contato que eu realizei com esses interlocutores, de fato, marcar o momento, de se encontrar com a pessoa e de conduzir, ou seja, também essa performance, né, esse performar essas perguntas, essa interação, era algo que chamava para eles uma certa responsabilidade, né, e de alguma maneira também, gosto muito da palavra que Priscila terminou, esse estímulo a essa autonomia, né? E como que isso era também um medidor para a gente ir avaliando, enfim, o próprio processo do trabalho. Então, depois vem as entrevistas corridas, que foram todas transcritas, né? Revisadas, também revisadas com orientação, depois devolvidas para os interlocutores, e agora em fase de revisão final, para a gente conseguir circular isso. Então, um outro exemplo de interlocutor, então, primeiro, Gabriela Leandro Pereira, que é professora da FAUFBA também, mas que naquele momento estava em pós-doc no Espírito Santo, o próprio Zina, então, também essa diversidade, né, que mostrou também uma certa pluralidade dos próprios interesses. Enfim, aqui algumas páginas mesmo da publicação, para a gente ter uma noção dessa organização. E o que foi muito interessante, um grupo não estava, alguns interlocutores não estavam nessas sugestões iniciais e foram trazidas pelos próprios estudantes, então a arquitetura na periferia, esse grupo que inclusive foi premiado recentemente, também incorporado a título de sugestão dos estudantes, né? Então, como que isso que Priscila comentou, assim, de uma bibliografia que é também, que recebe de fato, essa colaboração, né? E que ao fim e ao cabo, também um pouco definida conjuntamente, já que a gente dá conta, né? Precisa dar conta dessas sugestões, e essas sugestões, elas alteram a própria programação das aulas, a própria programação do curso, assim. Bom, então, vou finalizar por aqui, só para apontar algumas questões, assim, está escrito errado ali, por favor, ignore, potencialidades, mas tem uma questão que é importante, assim, é uma questão de foco, responsabilidade, então a gente tem, de fato, né, uma produção, é um interlocutor, então era preciso um pouco escanear mesmo, né, cobrir tudo que já tinha sido feito, até para escolher o que vai ser, onde vamos nos focar, enfim, diante de muitas produções bibliográficas, qual que é o foco que a gente escolhe. Mas, ao mesmo tempo, eu senti muito, a partir do relato, assim, ai, nossa, que medo, eu que vou conduzir, eu que vou encontrar, você vai estar presente, você não vai estar presente. Então, quanto que tinha ali, de fato, nessa performance da entrevista, um senso de responsabilidade pelas próprias perguntas que estão sendo colocadas, porque, claro, a pergunta diz muito de quem está entrevistando, né? Então, é como se ele se sentisse ali naquele momento, de alguma maneira, estando numa espécie no próprio processo de, digamos assim, de exposição, né, que gera necessariamente também alguma forma de crítica avaliação. E, de fato, esse estranhamento, né, esse estranhar-se com o que lemos, com o que vemos, e como que esse exercício de fazer pergunta exigiu de muitos deles, assim, eles estavam muito colados, às vezes, e faziam perguntas muito laudatórias inicialmente, assim, que, de alguma maneira, chamavam já para uma crítica necessariamente positiva. Então, esse estranhar-se também, né, a fazer pergunta como uma possibilidade de criar um certo espaço com aquilo que está sendo lido ou analisado, e, de alguma maneira, a partir desse espaço, surgia aí alguma outra coisa, que é o próprio espaço de relação, né, entre esse sujeito estudante e aquilo que está sendo colocado. E aí os desafios é que, de fato, a gente avaliou que teve um recorte muito grande em função desses interesses, assim, né, então
a gente avaliou, bom, será que isso não seria então mais adequado para uma oficina, para uma disciplina optativa, que tivesse ali um certo desobrigação, né, de cumprir com certas ementas e certos conteúdos, mas, ao mesmo tempo, também a gente pensa isso como um gesto de uma pequena recusa, né, desses grandes panoramas, tendo em vista que é isso, lacunas sempre existirão em qualquer construção historiográfica, e entendendo que o próprio curso de História da Arquitetura, ele flerta com essa dimensão de lançar-se como ele próprio uma própria narrativa historiográfica, a partir de quais acontecimentos você escolhe comentar e narrar sobre. Então, a gente entendeu esse desafio de, às vezes, recortar, ou seja, muitas aulas tiveram que ser revertidas em outros conteúdos e, portanto, se ausentaram, digamos, né, daquele checklist, assim, falei de não sei quem para a galera. Estudamos isso juntos, mas, ao mesmo tempo, isso reforçou para a gente uma necessidade de repensar, né, enfim, já decretar um pouco a falência, assim, de alguns panoramas e assumir que, enfim, um curso de história vai ser também ele uma seleção ali de um conteúdo e que sempre haverá lacunas, assim. Bom, então, vou encerrar por aqui, depois, em outra oportunidade, a gente fala das outras atividades. Maravilha, Júnia, muitíssimo obrigado. Vou passar agora a palavra para a professora Anelísia da Costa, da URGS, com a apresentação do trabalho Referências Arquitetônicas de Modelos Exemplares a Contramodelos. Ana, a palavra está contigo. Então, boa tarde a todos. Obrigada aí pela partilha, Priscila, Júnia. Muito enriquecedor, assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela cheia. Não. Não? Não. A tela cheia não tá. Tenta o ícone do lado. Foi ou não? Não foi. Tenta o ícone do lado, que ele é maiorzinho. Isso, já melhor. Tá. Então, ao contrário da Júnia e da Priscila, o que eu trago é uma experiência de prática de ateliê. É também uma experiência recente, assim, embrionária, como a experiência da Priscila. Ela é produto de uma articulação entre pesquisa, ensino e extensão. E eu venho desenvolvendo uma prática com uma comunidade na região metropolitana de Porto Alegre desde 2021. Então, é uma prática bem recente, assim. E para quem sabe e quem pratica extensão, é uma construção constante, cheia de lacunas, Júnior, cheia de rupturas, porque o ritmo da vida não é o ritmo da academia, né? E, em definitivo. Então, é um processo feito aos saltos, de avanços e recuos, de reflexões e de ações, e isso faz parte desse processo, né? Não se tem a pretensão de ser diferente, né? De fato, há um abdicar do que a estrutura curricular nos impõe, enquanto conteúdos, enquanto resultados e produtos. Então, essa articulação ensino, pesquisa e extensão, ela se dá numa base que se propõe fazer um construto como uma prática colaborativa e participativa, então tem que ter esse diálogo direto com a comunidade. Ela tem uma outra epistemologia, porque a gente abdica desse lugar do projeto que a universidade insiste em manter, que são os lugares da cidade formal, e nós vamos para a periferia, e ela se faz como uma construção social, porque há embates aí de diversas naturezas, né? Não só o embate tradicional professor-estudante, que é um embate muito importante, que a gente também pouco aborda, mas também há o embate da comunidade universidade com a própria comunidade. Então, o contexto desse trabalho, a encruzilhada que eu coloquei, ela envolve necessariamente uma desestabilização de saberes, né? Não só porque essa estabilização se dá como condição única para se construir conhecimentos, né? Então, para você, já diz o Freire, né? Para você
ressignificar conteúdos, você tem que partir daquilo que o aluno aporta, né? Mas também como forma de mediar o diálogo entre os conhecimentos da academia e da comunidade local. Então, essa ideia da desestabilização, ela é um construto que se faz em 3 estágios, quase sempre, nem sempre, mas é o processo que nós seguimos. A primeiro estágio seria pensar na desestruturação dos saberes entre professores e estudantes. Depois a gente entra com essa mesma estratégia com a comunidade, depois nós chegamos a uma síntese. A questão dos professores e dos estudantes, a importância dessa desestabilização decorre também de uma aprendizagem gradual que, trabalhando com a comunidade, sentiu enormes dificuldades dos alunos oferecerem um repertório que fosse condizente com a realidade. Eles, no 4º semestre do curso, já chegam com os repertórios super consolidados, estetizantes, assim, é uma coisa louca. Então, eles têm pouca recepção e pouco reposicionamento dos seus próprios valores. Então, essa desestabilização ela tem que acontecer antes, né? É uma construção que a gente percebe que tem que se dar logo de início, assim. Aí a ideia aqui que, como forma de desestabilização, são os próprios repertórios. A ideia do repertório é super antiga, né? É um tema quase que já exaurido, assim, vários autores indicam a importância do repertório na arquitetura, e talvez ele chova num lugar comum, mas a questão aqui é repensar o papel desses repertórios como um modo de dialogar o aluno e o professor, né? Não nas referências que o professor coloca na sua prática de sala de aula, mas na intersecção do seu mundo como professor e o mundo dos alunos. Então, eu vou me deter nesse primeiro momento, que é essa desestabilização aluno e professor, apesar de existir os momentos com a comunidade, com a síntese, e aqui eu escolhi tratar num único aspecto. Então, a minha pergunta, sempre ainda uma pergunta, porque ela é incipiente, será que essas referências servem mesmo para fazer esse diálogo aluno e professor, e como dar um novo sentido para ele dentro de sala de aula, dentro do mundo complexo que nós vivemos. Então, o lugar em que esse exercício emerge, então, estou seguindo a recomendação que nós chamamos no grupo de entrar mais na apresentação de resultados. O lugar que esse trabalho emerge é na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Gravataí, um município bem periférico. Se vocês olharem o mapa ali, é uma área, de certa forma, com um conflito, porque ela fica dentro da APA do Banhado Grande, que é uma área de proteção, e às margens do próprio rio Gravataí. A figura inferior ali é a cooperativa com quem eu estou atuando, é uma cooperativa autogestionária, que tinha dentro do seu conjunto, dentro do seu terreno, uma APA, uma área de proteção permanente, e uma das discussões, um dos trabalhos no semestre com essa comunidade era discutir como preservar essa APP, refutando a ideia de cercamento que tinha sido imposto pelo licenciamento ambiental. Quando nós começamos a discutir o caráter dessa APP, nós começamos a perceber que essa APP não poderia ser pensada como um dado isolado da própria APP do rio Gravataí. Isso é essa imagem aí do lado. E dessas discussões, nós entramos na discussão do que estava sendo feito pelas políticas públicas de preservação da orla do rio, quais seriam as estratégias de intervenção, e isso resultou num segundo trabalho que passou a ser feito em comparação com a prefeitura. Nesse processo de levantamento, nesse primeiro momento de tensionamento dos repertórios,
faço um exercício que eu chamo de inventário, no sentido do que a palavra inventário significa, né? Que vem do invenire, que é algo que vem, algo que está em movimento, tem a ver com inventar. Então, deixar essas coisas virem, acolher numa perspectiva que o professor tem que fazer com o aluno, que você espera que o aluno faça com a comunidade. Então, sem censura, sem freios, deixar as coisas virem. Então, no primeiro momento, é sugerido que eles façam uma proposta de ocupação intuitiva, onde o gesto é sempre encher as coisas, encher de coisas os lugares, né? É como se isso fosse uma vocação do arquiteto, assim, né? Preencher e dar sentido para colonizar os territórios. É uma vocação arquitetônica. E as referências que eles trazem para os projetos são aquelas midiáticas mesmo, né? São as que estão, ou que a academia legitima, são sempre projetos de mão pesada no gesto da intervenção mesmo, né? E aí, nesse processo de acolhida, houve dois diálogos. Um primeiro diálogo veio trazer para a sala de aula 2 biólogos, e aí foi um contraponto gigantesco, né? De trazer um contraponto disciplinar, né? Da perspectiva como eles olhavam que deveria ser essa relação de intervenção numa orla de rio. E aí, de modo mais pragmático, eu trouxe o Clément, com todo o projeto, toda a discussão dos jardins em movimento, né? Trago primeiro o Parque Citroën, que corresponde muito ao que eles têm como repertório, então vou desmontando pela própria trajetória de vida do Clément. Então, trago aquele exemplo que é o mais clássico, mas onde ele já experimenta um fragmento do parque com os jardins em movimento, que já tem uma perspectiva ecológica muito distinta do que se praticava, e depois toda a narrativa que ele vai construindo, o sentido de tecer a paisagem, né? E depois trago o coletivo Coloco, com quem o Clément atua conjuntamente, que traz a pauta dos jardins co-construídos e com os limites entre intervir e não intervir, né? É uma desestabilização assustadora, os relatos são sempre muita resistência, muita dificuldade em acatar esse contra-exemplo, então você percebe que é realmente muito difícil para os alunos, e aí eu acho que trazer esses exemplos dos depoimentos de um biólogo, da discussão com um biólogo, trazer exemplos que fogem do standard de consumo de referências, vem um pouco ao encontro da provocação do Gustavo e da Ana, que é essa coisa de frear o progresso, de colocar tudo em questão, né? E colocar o projeto em questão. Eu acho que essa discussão do Clément do limite entre intervir e não intervir é uma questão muito importante para os arquitetos. E aí eu trago essa imagem que eu mais gostei dos projetos, onde eles não se atreveram a intervir, né? Então, começou a sedimentar a ideia do projeto não projeto. Aceitava aquele lugar como ele era propriamente, sem ação humana, mas reconhecendo as potencialidades daquele lugar. Trouxe fragmentos de questões para a gente depois discutir, mas sempre se pautou as intervenções mínimas, tinha discussão até de largura de uma trilha, para ter menos impacto, as ações mínimas, as intervenções mínimas possíveis, baratas, efêmeras, respeitando a vulnerabilidade e a impermanência dos dados naturais. Também se reconheceu as ocupações, então a gente percebia que eles já tinham barcos, e aí trabalhando com a ideia de decks flutuantes, de pequenos equipamentos para ativação social, em todo o contexto de intervenção.
o que também é um desafio quando você começa a perceber que os alunos começam a admitir que uma cobertura pode ser um espaço de encontro, né? Sem demandar os grandes programas que a universidade insiste em construir. Eu trago essa pequena experiência... Estou fechando. Está fechando. Então, eu trago essa experiência e trago duas questões disparadoras. Eu trago o Rufino, que o Gustavo e a Ana compartilharam, e aí eu trago essa frase dele, né? Cabe à educação, fenômeno imbricado entre vida, arte e conhecimento, a produção de respostas responsáveis que reinventem os seres e, consequentemente, o mundo. O fundamento primeiro da educação é a ética, elemento esse que nos leva a questionar sobre como as nossas existências respondem aos outros que nos interpelam. Então, é sobre uma perspectiva da ética do projeto que eu acho que essa disciplina traz a questão da desestabilização das referências, não mais por uma perspectiva estética, mas pela perspectiva ética. As referências impõem inputs ao projeto que não só dizem respeito a uma mediação entre teoria e praxis, mas também expressam ideologias, visões de mundo, concepções de vida do próprio professor. São sutis artifícios que produzem e reproduzem uma cultura dominante e, consequentemente, as diferentes formas de poder a que se vinculam. Essas referências, portanto, não só aportam dados estéticos, mas também anunciam um ético político obscurecido e naturalizado na vida acadêmica. É isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana. O seu trabalho serve diretamente como ponte para o que a gente vai apresentar agora, né? Acho que, no fim das contas, a ordem dos nossos trabalhos estão deixando a bola um para o outro. Você vai compartilhar aí, Ana? Aí, show. A gente vai agora para a quarta apresentação, né? Agora, eu e a Ana vamos apresentar o trabalho intitulado Práticas nas Frestas, Caminhos e Desafios Pedagógicos para um Ateliê Integrado Remoto. Bom, a gente trouxe esse trabalho como né, exposição de uma experiência que tivemos como coordenadores do Ateliê Integrado 1, dentro da estrutura curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU-FRJ, numa leitura dessa experiência, como, né, de novo parafraseando o Simas e o Rufino, como uma oportunidade, portanto, uma fresta a partir do contexto pandêmico, né, de um acaso e de um grande problema num primeiro momento, né, e através desse problema a oportunidade de fazer algumas releituras ou experimentações num pedaço da estrutura curricular que até certo ponto nos parecia, né, de alguma maneira, a partir das nossas práticas, a gente colocava de maneira bastante crítica alguns endurecimentos, questões muito parecidas com o que a Ana acaba de colocar. Podemos passar, Ana. Só para introduzir, a gente vai falar, né, nessa apresentação, introduzir um pouquinho essas questões e mostrar esse contexto em que, ao acaso ou não, a gente acaba pousando na coordenação do Ateliê Integrado, para depois falar um pouco de como algumas dessas nossas inquietações se desdobram na própria reformulação, mesmo que temporária, né, aparentemente, da proposta do Ateliê Integrado, lembrando nesse contexto remoto, né, muito ocasionado pela questão pandêmica. Então, em termos contextuais, né, talvez um pouco inspirado também nas colocações que a Pri acabou de fazer na sua primeira apresentação, acho que a gente é atravessado paralelamente por duas grandes questões. As primeiras são as nossas inquietações com a própria estrutura pedagógica que coloca de maneira dura algumas dessas reflexões que a gente está acostumado a pensar sobre o que vem a ser projeto, ou como o projeto pode ou deve ser ensinado
dentro das nossas salas de aula e, portanto, como é que as nossas salas de aula são pensadas para refletir essas questões, no sentido de levantar perguntas muito mais do que a compreensão do projeto como a produção de uma resposta absoluta para um problema anteriormente identificado. E, em paralelo a isso, as nossas inquietações no próprio contexto da estrutura em que se organiza a escola de arquitetura em que a gente faz parte. O ateliê integrado está situado no quarto, nesse currículo que ainda é vigente, né, e ele vai ser modificado, e o ateliê integrado tal qual existe não mais existirá a partir, provavelmente, do próximo semestre, mas até esse momento o ateliê integrado está situado no quarto período do curso, ou seja, no seu segundo ano, e, de alguma maneira, reflete muito as dificuldades da estrutura departamental da própria FAU-FRJ. Nesse momento, a gente pega a gente pega a coordenação do ateliê integrado, precisando articular 4 departamentos dos 6 departamentos da FAU. São eles os departamentos de projetos de arquitetura, o departamento de urbanismo e meio ambiente, o departamento de história e teoria e o departamento de análise e representação da forma. Num primeiro momento, né, isso pode parecer um sinal de um grande trânsito entre essas reflexões, entre esses campos, se a gente quiser colocar, mas a gente sempre percebeu muito uma estrutura, até certa medida, endurecida, em que coloca alguns desses saberes em caixinhas muito definidas. E a gente percebe, nesse momento pandêmico, e quando a gente assume a coordenação do curso, eu, a Ana Paula, né, professora do DHT, eu, professor do Departamento de Análise e Representação da Forma, a professora Ayara Mendo, professora do Departamento de Projeto de Arquitetura, e a professora Letícia Castilhos Coelho, do Departamento de Urbanismo, a oportunidade de, pela primeira vez, fazer uma coordenação colegiada e tentar diluir um pouco algumas dessas barreiras ou dessas fronteiras entre essas disciplinas. Pode passar, Ana. Essa estrutura departamental está refletida no ateliê integrado através dessas 4 disciplinas, né? A disciplina de Projeto de Arquitetura 2, Projeto Paisagístico 1, Teoria da Arquitetura 1 e Gráfica Digital. E nessas 4 disciplinas, justamente o que a gente esperava a partir desse contexto era construir uma estrutura de curso, né? Entendendo o ateliê integrado como um todo, como um trânsito um pouco mais livre entre os saberes pré-definidos entre cada uma dessas disciplinas. Nesse sentido, a estrutura departamental acabou sendo diluída pelo grande entrosamento que a gente conseguiu produzir enquanto coordenadores do ateliê integrado. A gente está falando de um curso com uma escala de 6 ateliês de projeto, 24 professores aproximadamente e 120 alunos por semestre. Tá? Para que isso se viabilizasse em termos de construção pedagógica, a gente apela para uma reflexão à luz da noção de cidade aberta no Richard Sennett, como uma tentativa de abrir um pouco a reflexão sobre o ateliê integrado, no sentido, né, muito como foi dito anteriormente, de levantar perguntas para questões diversas, inquietações que os próprios alunos nos traziam, ao invés da pré-determinação de determinadas ações de projeto, tal qual a gente está muito acostumado a ver nos currículos de arquitetura, e que, por sua vez, estariam, né, ou estavam até esse momento, muito pautadas numa pré-definição de um terreno a ser utilizado como parte da estrutura de projeto, uma problemática muito definida muito atrelada a uma questão programática, para, ao invés disso, no contexto pandêmico e tentando acionar e agregar pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e, às vezes, até fora do Brasil, no contexto pandêmico, para questões que inquietavam a todos nós naquele momento. Então, a noção de cidade aberta e as reflexões, através de algumas palavras-chave que começam a surgir, inclusive nas provocações da própria estrutura metodológica que a gente propõe no curso, foram extremamente valiosas para a gente. E isso... Pode passar, Ana. Isso coloca em xeque também a própria dureza da palavra habitar para a gente num primeiro momento, né, tentando refletir já de antemão o que viria a ser e, consequentemente, como isso pode ser
materializado enquanto arquitetura e urbanismo, e para isso frutificar em termos de estrutura do curso, a gente apela ao invés da definição programática e a definição de um terreno específico de trabalho, a gente apela para uma grande área, reflete essa área através de outras questões, para além das suas relações físico-espaciais, não somente as suas relações físico-espaciais, recorrendo a outros campos disciplinares, como a antropologia, a história e a própria memória dos alunos, que, no nosso entendimento até aquele momento, conheciam, em alguma medida, essa área através de outras disciplinas, para que eles pautassem as suas inquietações e, aos poucos, a gente entendesse onde essas inquietações poderiam ter lugar e poderiam ser refletidas à luz do projeto. Então, a gente apela para uma área central do Rio de Janeiro, com uma série de questões complexas, heterogêneas, que dessem condições para a gente convocar esses outros campos e, a partir daí, discutir as próprias noções de projeto a partir das limitações ou das frestas que a gente tem nesse momento. Bom, a partir dessas questões, digamos, mais gerais do curso, eu vou tentar falar um pouco, e principalmente mostrando também, acho que alguns desses resultados, que acho que era um pouco também o mote aqui da mesa, falar um pouco sobre como que isso se estruturava e principalmente o que os alunos iam apresentando, né? O curso ele era estruturado, né, em 3 módulos, a gente chamou, né, esses 3 módulos: o módulo 1, construção das questões, o módulo 2, abordagem, estratégias de projeto, e o módulo 3, cenários propositivos, que eles, na verdade, eram completamente interligados, eles tinham o objetivo de sensibilizar cada vez mais o estudante para uma apropriação a uma linguagem cada vez mais questionadora e provocadora da arquitetura e do urbanismo. Então, como o Gustavo falou, já se pressupunha questionar a pré-definição programática e espacial de um lote pré-definido, de uma listagem de programa pré-definido, mas, ao contrário, a partir da compreensão de um determinado território, essas coisas iam sendo construídas a partir de uma construção de uma questão, que se daria no módulo 1, e, a partir disso, ia sendo aprimorado no módulo 2 e no módulo 3, com as estratégias de projeto. Logicamente, isso seria possível com as ferramentas disponíveis naquele momento. Então, a gente estava enfrentando também todas as restrições de uma possibilidade de estar numa sala de aula de ateliê, com 4 professores disponíveis, né, na turma de 20 alunos, que é como funciona o ateliê integrado hoje. Então, eram também, na verdade, com as ferramentas disponíveis. Então, para isso, a gente optou por utilizar os vídeos, o desenho, o debate verbal, e sempre compartilhando isso também, muito mais coletivamente do que individualmente. Foi praticamente abolido a ideia de orientação individual. Então, algumas mudanças também nessa condução tiveram que ser feitas para que isso também pudesse ser possibilitado. Aqui vou exemplificar um pouco do que foi produzido em cada um desses módulos pelos alunos. Então, aqui o módulo 1, onde o aluno ia reconhecendo esse território e entrecruzando referências. Então, essas referências eram as mais diversas. Então, acho que a Ana também trouxe aí um pouco para o debate a questão das referências ou contra-referências. Então, de alguma forma, essas referências também iam pontuando, iam alimentando os debates dos alunos, sejam elas literárias, projetuais, artísticas, fílmicas, e elas iam compondo esse grande universo também imagético, que serviam de base cada vez mais para os debates, não só, mais uma vez, individuais de cada dupla, mas, ao contrário, de todo o conjunto de alunos. E também para a construção, né, das questões que iam sendo levantadas. Então, a partir de uma aproximação de uma determinada área da cidade, algumas questões iam sendo levantadas. Então, por exemplo, esse grupo, na verdade, foi uma aluna que trabalhou sozinha, trabalhava a questão dos movimentos, dos fluxos na cidade, né? Aqui, por exemplo, a questão dos tempos, né? Então, a cidade como centro, como palimpsesto. Então, a questão, né, da paisagem urbana e dos tempos da cidade.
a ideia das memórias, né, as pré-existências. Então, na verdade, temas iam sendo acionados e também as ferramentas ou os modos a partir dos quais esses temas iam sendo demonstrados, iam sendo trazidos das mais diversas formas. Né? A ideia dos limites também, né? Limites, transbordamentos, e também através dos elementos, né? das formas de representação também das mais diversas. E também filmes, né? Aqui no caso essa dupla gerou esse vídeo chamado Memórias Enterradas, que o trabalho gerou esse vídeo onde elas trabalhavam exatamente com a produção dessa ideia de uma cidade que tinha sido enterrada e que, logicamente, o projeto, posteriormente no módulo 2 e no módulo 3, pressupunha exatamente essa forma de desenterrar essas memórias e resgatar essas memórias que tinham sido enterradas por um processo extremamente violento de transformação da cidade. Então, é um pouco que é exatamente esse trabalho aqui, dessa dupla, né, Amanda e Isabelle, que trabalhavam muito a ideia do rés do chão e também com essa ideia do solo. Então, o módulo 2, né, ele já lidava efetivamente com a sedimentação dessas narrativas propositivas, então agora, efetivamente, a gente chegava em soluções projetuais e espacialização de propostas, aí sim, com definições de usos, mais uma vez, não definidos a priori, mas construídos pelos próprios alunos, e incentivando muito também mais uma vez, o próprio desenho à mão e outras formas também, entendendo que nesse momento a gente estava também praticamente afastados e praticamente impossibilitados de qualquer presença física e qualquer troca física, então a questão da manualidade era de alguma forma muito incentivada também pelos professores. Então trabalhar também com maquetes físicas era algo muito importante também nesse módulo 2. Além, logicamente, dos desenhos. Oi, desculpa a interrupção, vou te pedir também para... Já estou encerrando. Obrigada, Desirê. E, enfim, o módulo 3, os cenários propositivos, que eram quando essas propostas já chegavam num grau de detalhamento, e aí sim, definições, incluindo soluções tectônicas, né, materialidade, sistema construtivo, enfim, definições espaciais mais precisas. Né? Então, aqui nesse caso, essa dupla trabalhou especificamente com uma intervenção dentro do Palácio Marechal Floriano e chegou a definições mesmo de uma estrutura que invade aquele edifício e que gera um grande parque público naquele interior, e vai detalhando e vai, de alguma forma, também gerando uma transposição de escalas também, além de, logicamente, transitar entre as várias disciplinas, como o paisagismo, que também faz parte da própria disciplina, trazendo para o debate também a convivência multiespécies, enfim. Aqui só algumas imagens dessa produção, já com as definições de projeto. Aqui, só para finalizar, essa ideia de coletivização do debate, então era a plataforma que era usada, onde a gente, de alguma maneira, coletivizava todas essas trocas, mais uma vez, não a partir da ideia de individualização das orientações, mas sempre percebendo as aproximações e gerando as trocas entre os trabalhos, né? E, de alguma maneira, esse ambiente de troca e de afeto que foi possível ser gerado naquele momento e que, apesar de todas as dificuldades, acreditamos que também foi muito importante, não só para os alunos, mas principalmente para nós também, que estávamos completamente afastados da sala de aula, que é o que nos mantém também vivos enquanto professores. Então, muito obrigada. E desculpa também por passar o tempo. Obrigado, Ana. Para concluir agora a nossa rodada de apresentações e a gente depois abrir o debate, eu convido a professora Adriana Matos de Caula, da UF,
para apresentar o seu trabalho Experimentações Indisciplinadas em Contexto Pandêmico. Adriana, fique à vontade. Estão visualizando? Sim. Se tiver muito barulho, avisa. Começou uma obra há 15 minutos aqui em cima, mas encomendada. Isso. Então, agradecer primeiro o convite, Ana Paula, Gustavo, para compor essa mesa, e muito contente em ouvir Priscila, ouvir Júnia e Ana também, e vocês, porque ficou muito claro como foi propícia essa reunião aqui, porque realmente todos os trabalhos, de certa forma, dialogam e se sobrepõem e se reforçam em várias preocupações e tentativas que nós todos estamos fazendo, mesmo em instituições diferentes. Me parece que tem certas preocupações que se intensificam nessa nossa reunião aqui. E aí eu trouxe justamente como tema o que eu chamei de experimentações indisciplinadas em contexto pandêmico, por ter enfrentado essa situação justamente na pandemia, a suspensão na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF das disciplinas de projeto. A gente retomou o ensino, quer dizer, a gente começou o ensino remoto em 2020.2, e nesse semestre, nós que éramos professores de projeto, dentro de um período, que é o 8º período, onde há uma integração temática, havia a previsão da gente começar uma integração das duas disciplinas, das duas últimas disciplinas de projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo da UF, que são o projeto de Arquitetura 7, que é a Habitação Social, e projeto de Urbanismo 3. E nesse momento em que a gente é impedido de ir para a sala de aula num ateliê integrado fisicamente, a gente resolveu criar uma disciplina optativa que viria a ser um preâmbulo da nossa integração física, mas entendendo todas essas questões que nos atravessavam naquele momento de incerteza, de medo, e de também não saber como a situação iria se desenrolar. Então, o indisciplinada do tema, do título que eu vou trazer, é exatamente isso, porque ela vai acabar explodindo as disciplinas que nós éramos alocados. A gente vai criar uma nova disciplina que não vai ser projeto, não vai ser teórica, não vai ser de história, não vai ser de outra característica, ao mesmo tempo que era todas as características juntas. Então, por vezes era, por vezes não era, por vezes era sessão terapia, então tudo ficou um pouco passando por vários trânsitos ali. Então, eu trouxe até a provocação da encruzilhada, da noção de encruzilhada e síncope que vocês colocaram como epígrafe, porque esse trecho em destaque foi exatamente, vai cair exatamente como o que a gente tomou como postura e que nos motivou a criar essa optativa integrada. Então, estou falando nós porque não foi apenas eu me juntei ao professor Ronaldo Brilhante e à professora Rossana Tavares para criar essa optativa. E quando ele diz, o problema é que, para reconhecer isso, temos que sair do conforto dos sofás epistemológicos e nos lançar na encruzilhada da alteridade, menos como um mecanismo de compreensão apenas e mais como vivência compartilhada, foi um pouco por aí que a gente trabalhou. Então, nesse primeiro momento, a gente vai justamente tentar fazer um acolhimento. Primeiro, um acolhimento dos alunos, um acolhimento também nosso, dos professores, em suas angústias, e a gente, a partir
desse ambiente novo, remoto, a gente vai começar a experimentar quais seriam ali as possibilidades de se trabalhar e de se sustentar ali, de certa forma, mantendo algum tipo de diálogo e conversa no momento em que todos estavam isolados em suas casas, numa interiorização ali e no impedimento realmente físico de qualquer troca, né? E aí, justamente, a gente vai trabalhar com essa mini ementa, quer dizer, a gente criou ali uma disciplina no período do Covid, então a gente vai colocar dessa forma aqui, frente ao movimento pelo qual a gente estava passando, pandemia causada pelo Covid-19, tensionado ainda por nosso contexto de desigualdades, o ateliê buscará promover debates, reflexões críticas e propositivas, integrando teoria, projeto e formas de expressão, entendendo o momento como propício à reflexão e ao desafio de pensarmos possibilidades do habitar, estando todos, no presente estado de emergência, forçados a interiorizar todas as atividades e a distanciarmos-nos fisicamente da interação social. A cada encontro serão incentivadas discussões, reflexões e questionamentos sobre o habitar em suas várias escalas e as nossas relações com o habitar em sentido ampliado. Estas se desdobrarão em apresentações de ideias, desenvolvimento de ações e criação de possibilidades. Então, aí a gente nem fechou muito o que viria a ser o produto da disciplina. A gente deixou realmente os alunos trazerem principalmente as suas inquietações, as suas apreensões, tudo aquilo que estava em cada situação, porque a gente tem um perfil de aluno muito transformado na universidade pública, e ali a gente tinha questões de pouco acesso, acesso intermitente, impossibilidade de muito tempo em frente à tela, etc., por questões outras pessoais e específicas de cada um. Então, a gente, justamente, como eu falei, teve esse primeiro momento de acolhida e de entendimento ali de como seria possível levar essa proposta. E a gente fez essa ideia de dividir em 3 atos, também com relação, éramos 3 professores, cada um com as suas especificidades e suas dedicações de pesquisa, e a gente resolveu justamente fazer quase que essa suspensão do que viria a ser uma bibliografia esperada para uma optativa em arquitetura e urbanismo. E no ato 1, por exemplo, a gente vai começar com o Manuel de Barros, né? Então, a gente começa não por uma bibliografia clássica ou filosófica, ou ali que vai estar ligada à arquitetura e urbanismo, mas a gente começa pela poesia, para que os alunos também se sentissem em um outro tipo de ambiente, em uma outra espécie de troca ali, que não aquela tão estruturada como a gente dando aula sobre alguma coisa, mas sim trazendo principalmente as percepções que eles estavam tendo por entrada exatamente as invencionices ali do Manuel de Barros, já dando o tom do incentivo próprio, da criatividade, da invenção que a gente vai ficar incentivando por todos os atos até o final da disciplina. E, com isso, no ato 2, a gente vai sair do íntimo. Então, o ato 1, a gente está entendendo que é aquele mergulho íntimo e muito voltado para a questão das sensações, do pensamento e das ações individuais ali possíveis naquele momento e como isso vai aflorar. Então, vai acontecer muito uma relação interessante com a questão da infância, e por isso entra até o Benjamin aí também, acabou entrando, muito ligado também ao Manuel de Barros, a questão da infância berlinense, que a gente vai acabar trazendo ali, porque a gente viu que muitos deles fizeram esse mergulho muito voltado para um momento de reminiscências e lembranças infantis da própria cidade, da vivência da cidade, para chegar no ato 2, já uma questão relativa a relação direta do corpo e do território, do espaço e do lugar, e aí
essa questão da lembrança, óbvio, que essa impossibilidade do trato ali e da ida a campo, da ida ao espaço, trazendo algumas discussões mais contemporâneas com a Donna Haraway, com a Doreen Massey, com a Paola Jacques e o Renato Emerson, e, de certa forma, vai acabar ligando muito por eles próprios e não necessariamente por nós, com a relação cartográfica. Então, esse ato 2 é impressionante como aflora uma questão de cartografia, seja cartografia afetiva, seja cartografia de memória deles e de percepções do que eles estavam vendo naquele momento em que estavam vendo da janela ou ali dos espaços que eles estavam confinados, e para a gente entrar, então, depois no ato 3, que foi o ato que a gente chamou de ato de ruptura, que seria ligado muito à história das utopias, a outras possibilidades de criação e de futuros, a partir justamente de deslocamentos epistemológicos, metodológicos, físicos e temporais, e aí tendo como disparadores o Tafuri, o Krenak, o Viveiros de Castro e a Débora Danowski. Então, com isso, a gente vai escapar um pouco daquelas bibliografias muito esperadas e desestabilizar a própria discussão dentro de sala de aula, porque justamente eles vão começar a trazer perguntas e vão começar a querer fazer discussões relacionadas, por exemplo, à própria questão do desenvolvimento, do progresso, da ideia do arquiteto, das intenções, etc. Eles vão começar realmente a questionar. Então, sem mesmo a gente diretamente tocar nesses pontos, esses assuntos acabam sendo trazidos pelos próprios alunos para se discutir, e a própria revisão da disciplina de projeto, ou do ato de projetar, ou de se fazer projeto, começa a entrar nessas discussões de forma, primeiro, muito superficial, mas que no terceiro ato a coisa começa a se intensificar, principalmente pelos questionamentos deles próprios e dos próprios modos de projetar que eles estavam entendendo como formatos que estavam sendo, como eles estavam sendo formados a fazer, né? E a gente fez sempre um pedido para que eles elaborassem argumentos a cada ato, e esses argumentos chegariam a uma narrativa, né? Então, a partir do que eles estavam entrando em contato com a poesia, com o filme, com os textos, com as discussões, eles criavam esses argumentos e apresentavam no fim de cada ato o que a gente chamou de narrativa, que eram totalmente livres. Então, o que é interessante, que no primeiro ato, que foi esse mergulho no íntimo, vai aparecer poesia, vai aparecer crônica, vai aparecer Professora conto. Adriana, Oi. desculpa a interrupção, vou só te pedir para concluir em 3 minutos. Tá, Giora. Vai aparecer colagem digital, bordado, GIF, filme, vai aparecer de tudo. E também já uma narrativa mais estruturada, digamos, não só em um elemento específico, mas eles já começam a fazer algum tipo de sucessão de imagens e textos para fazer a criação dessa narrativa. No ato 2, a cartografia surge, seja a cartografia no próprio celular, quer dizer, revisitar todas as fotos do banco de imagens do próprio celular, revisitando todos os caminhos, todas as viagens, tudo que não se poderia mais fazer, mas entendendo ali o processo de registro da própria individualidade ali nesse tipo de cartografia, até os avanços para a cidade onde, por exemplo, esse aluno foi fazer stencil no caminho que ele estava com saudade, que era o caminho de casa até a faculdade, que ele fazia a pé. Então, ele vai trazer o caminho para dentro de casa a partir desses carimbos que ele vai pegando na rua, assim como outros vão começar a fazer esses percursos, essas saídas permitidas durante a pandemia, e começar a notar o que não se percebia.
né? O que pouco se percebia, os adesivos, os stencils, as pequenas pichações, essas outras questões que estavam ligadas aí à questão da corporeidade também. E esse trabalho aqui também é uma outra cartografia que foi muito interessante, que foi justamente naquele momento em que o Instagram vai mudar a regra, proibindo a imagem de mamilos, e essa aluna ela vai olhar aonde na cidade de Niterói eram os lugares mais fotografados da paisagem. Ela vai pedir para os amigos todos tirarem foto dos mamilos, vai produzir 100 números de adesivos e vai adesivar todo o percurso mais fotografável de Niterói com esses mamilos, fazendo uma marcação ali, fazendo uma crítica própria à questão da paisagem e do que pode e do que não pode, etc. Né? E também esse aluno foi importante, muito importante, porque ele vai trazer o bordado e vai fazer uma declaração muito interessante para a gente, que foi a primeira vez que ele entendeu que o bordado dele poderia ser parte da formação dele como arquiteto, que ele achava que nunca teria lugar, como se fosse algo isolado de outra coisa, e é a primeira vez que ele disse que bordou a cidade que ele mora, porque ele nunca tinha bordado a cidade que ele mora, e dentro da disciplina ele vai fazer toda a narrativa dele em bordado, e bordando a cidade. Né? E o ato 3, que é a ruptura, para encerrar, eu trouxe justamente, quer dizer, o Krenak vai bater forte, né, nos meninos, eles vão sair muito com essa questão, criticando exatamente a questão do progresso, do desenvolvimento, vão trabalhar muito com a questão do vazio. Então, Ana, eu acho que a gente tem um monte de figurinha para trocar, porque a gente começou a ter uma relativização aí da questão do preenchimento e uma valorização dos vazios, também com relação à própria pandemia, a importância dos vazios públicos, das praças, das áreas livres, etc. Então, isso vai acontecer, e aqui eu estou reunindo as narrativas finais já todas juntas, e também alguns projetos de intervenção que vão optar pela não imagem, que é interessante. É justamente assim, uma recusa a trabalhar pela imagem, e eles vão fazer outros tipos de intervenção. Aqui eu trouxe uma outra, que foi da Luísa, que vai fazer a invasão da cidade pela praia, porque ela entende que a praia é a salvação ali no momento da pandemia. Então, ela vai espalhar a praia por todos os lugares do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada. E tinha um filme que eu não sei se eu consigo compartilhar. Vocês veem alguma coisa? Não. Eu vou para um link aqui, mas ele não aparece, né? Não. Pois é. Aí eu tive também um trabalho final que foi para um filme, acabou fazendo um filme como resultado. E o que foi mais interessante é que, dentre todos esses trabalhos, nós tivemos 8 deles que se desenvolveram como TCC. Né? Então, no momento que você dá a abertura e a possibilidade para eles questionarem, criticarem, trazerem certas questões, foram 4 meses de disciplina preparatória, que eles já vão chegar no semestre seguinte com propostas de TCC bastante consolidadas e com uma base conceitual bem ampla ali e bastante interessante. Bom, é isso. Bom, muito obrigada, Adriana, muito obrigada, acho que a todas que apresentaram, acho que foram apresentações incríveis. Eu vou tentar aqui lançar algumas relações, e nesses 20 minutinhos que nos restam, assim, também queria muito ouvir todos ainda, então vou tentar ser muito breve, para a gente tentar fazer uma rodada aqui. Inclusive, queria também convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo também a abrirem seus microfones também e se colocarem também. Então, acho que é um momento de troca super importante, acho que é o momento mais importante. E tentei listar aqui algumas questões que me parecem tocar vários dos trabalhos aqui.
Bom, primeiro me parece, não necessariamente primeiro, né, mas uma delas me parece essa disponibilidade, essa disponibilidade das práticas, a abertura às questões trazidas pelos próprios estudantes. Eu acho que isso também tem se mostrado cada vez uma realidade cada vez mais presente, que de alguma maneira se estabelece também como um estímulo à autonomia. Acho que essa palavra surgiu também algumas vezes aqui nas nossas falas, né? De que maneira também essas práticas elas podem fomentar dentro das nossas discussões muito menos a construção de certezas, né? Muito menos a tentativa de dar respostas plenas e absolutas, principalmente quando a gente está falando de disciplinas de projeto, e aí eu estou pegando principalmente as 3 últimas apresentações, mas, ao contrário, entendendo que é importante que nós saibamos fazer as perguntas, né? E aí, mais uma vez, eu acho que flerta também com as questões que Júnia trouxe também para a gente, né? Então, de que maneira, muito menos do que dar respostas, eu acho que é também importante que a gente compreenda quais são as perguntas que são importantes que a gente levante. Eu acho que, de alguma maneira, a questão das fronteiras disciplinares foi um ponto importante também trazido aqui, né? De que maneira essas fronteiras disciplinares elas podem, seja elas estabelecidas pelas estruturas curriculares, estruturas departamentais, né? Pelas rigidezes institucionais, elas podem, de alguma maneira, ser tensionadas, e também algo que me pareceu também extremamente interessante, essas categorias das próprias disciplinas, né, teóricas versus prática, que muitas vezes também não se estabelecem necessariamente a partir de uma ideia de contraposição, mas muito ao contrário, né, acho que os exemplos mostrados aqui mostram exatamente essa sobreposição de uma prática teórica, né, e também de uma teoria que é também prática. Enfim, eu tentei aqui lançar algumas questões, mas, Gustavo, vai você também, e aí a gente abre para conversar um pouco com todos, e que eu também estou querendo um pouco ouvir as colocações de todos. Eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo para dar prosseguimento a algumas dessas questões, como você colocou, que acho que perpassam muito todas as falas, como a gente falou, acho que todo mundo foi deixando um pouco a bola, e é legal que, como a gente lê os textos antes, mas quando a gente vê as apresentações e muito dos resultados dessas diferentes experimentações, a gente vê ainda mais um rebatimento das mesmas inquietações e muitas vezes algumas experimentações parecidas, né? Estava falando dos bastidores aqui com a Ana, cada apresentação, como é que muitas dessas questões nos atravessam de algumas outras maneiras e às vezes nos atravessam de maneiras muito similares. E como é que, às vezes, a gente fica intocado nas nossas estruturas institucionais e como é que esses diálogos acabam acontecendo muito menos do que a gente gostaria. Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente continuar um pouco esse debate, mas eu tinha pensado também nisso, em talvez estimular todo mundo a tentar fazer algumas dessas pontes em torno do reconhecimento de como, ao longo dessas diferentes experiências, né, muitas delas eu acho que foram muito atravessadas pela questão pandêmica, ora direta, ora indiretamente, né, muito como ora como um resgate ao nosso momento presencial e ora como uma produção de alternativas no próprio momento da pandemia. Como é que, para viabilizar isso, a gente precisou reconhecer o endurecimento das nossas estruturas institucionais, seja enquanto disciplinas, seja como qualquer outro tipo de organização, e ora como algumas dessas categorias disciplinares, como coloca a Ana. Uma das coisas que me deixa muito feliz em todas as apresentações, né, em todos os trabalhos, como a gente precisou inventar mecanismos
que pressupunham a existência dessas barreiras, mas para desconstruí-las, ou para subvertê-las de algumas maneiras, né? E muito motivadas por uma demanda dos próprios alunos. Então, não sei, acho que a gente pode abrir, quem quiser colocar questões nesse sentido. Posso... Vai, pode. Na verdade, era um pouco uma reação, assim. Eu fiquei pensando aqui, na verdade, 3 coisas um pouco distintas. Mas, ouvindo muito a primeira coisa, eu queria só falar para a Júnia que eu escrevi a apresentação pensando nas apresentações que eu já vi ela fazer, tá? Porque ela é toda organizadinha para fazer a apresentação, eu ficava babando, eu falei, vou fazer igual a Júnia. Aí ela fala assim, como se não fosse nada. Aí foi dedicada a você, Júnia. Inspiração. Agora, passado isso, eu ia colocar uma coisa assim, um pouco em diálogo com o trabalho que a Júnia que a Júnia apresentou. Eu fiquei sensibilizada com 2 coisas que, apesar da gente falar que quando a gente dá aula de disciplina de história, parece que a gente está lidando, assim, tem os recortes temporais, então isso vai dar desafios distintos. E eu senti muito do que a Júnia apresentou, eu sentia reverberação no meu próprio processo de trabalho também. E aí, em termos de conteúdo, era um conteúdo totalmente distinto. Tem lá os seus desafios específicos, que é falar do século XVI, como é que você presentifica o século XVI. É mais distante para um estudante de graduação o século XVI do que um outro país, porque o outro país ele entra no Maps, ele acha que visita. O século XVI ele não visita. Então, era como é que isso tem as suas especificidades. Mas essa questão da questão do lugar da lacuna, né? A gente sabe que do lugar da lacuna desse curso que não é tão conteudista, mas ele abre esse espaço da pergunta, e o tempo que a gente precisa mobilizar nessa ideia de oficinas, que acabou que a gente não se falou sobre isso, mas as 2 perceberam que para produzir essa reação mais autônoma do aluno, você tem que criar campo de experimentação. Então, eu fiquei pensando como 2 experiências distintas, elas trabalham com isso. E aí, isso tem a ver com uma terceira coisa que aí aparece agora nessa fala final, quase como sintoma na fala final da Ana. Ela falou, nas disciplinas de projeto a gente percebe assim. A estratégia que acabou que eu e Júnior utilizamos foi justamente usar a disciplina de história como disciplina de projeto. Essa ideia da mobilização, quer seja para publicação, quer seja para o desenvolvimento de uma exposição, mobilizar um pouco esse ato proposital, trabalhar sabendo que os nossos estudantes se formarão arquitetos. Então, canalizar esses conhecimentos para um ato propositivo. Só que o que acontece é que a gente justamente tenta trabalhar a ideia de projeto como esse espaço de forma de conhecer o mundo. E é ele que ajuda a gente a mobilizar outras formas de conhecimento. Então, e aí eu fiquei pensando, né, que o desafio, que acho que perpassa todo mundo aqui na mesa, é essa questão de pensar o projeto, né? Desvincular o projeto da ideia de rigidez programática, quer isso seja a disciplina como projeto, o projeto do estudante, o projeto de arquitetura, e o projeto como uma ideia de elemento mobilizador de corpos, né, que botam corpos em movimento, assim. Então, sei lá, foi coisas que me passaram aqui. Não é exatamente uma pergunta, mas fiquei pensando com vocês. Queria aproveitar para reagir, pode ser? Claro. Muito bom, Pri. Eu acho que tem uma questão aí, em tom de projeto, que é massa, assim, acho que tem, até referenciando um pouco um texto recente da Gabriela Leandro Pereira Gaia, que também está tentando entender esse lugar de projeto e um pouco abrir o próprio entendimento do que isso seja. Eu acho que esse elemento mobilizador de corpos pode ser uma possibilidade, né? E fiquei muito provocada por uma certa
existe, né, uma episteme arquitetural que está nessa dobradiça teórico-prática, enfim, é possível caracterizar uma possível episteme, né, que acaba fazendo com que a gente conflua, mesmo que essas experiências estejam em, digamos, departamentos distintos, porque ainda existem departamentos em algumas universidades, ou aqui que estejam em disciplinas mesmo distintas, pensando aí, claro, que no caso da Adriana tem essa proposta de fato, uma outra disciplina, né? E por isso indisciplinada, achei isso bem legal. Mas fiquei pensando isso, dessa episteme, né? Será que a gente consegue pensar? Será que faz sentido pensar nisso? Fiquei muito provocada, Pri, por essa associação do fazer, né? Do historiador e do arquiteto, assim, a aproximação dessas duas práticas, e especialmente pensando isso do projeto, será que é esse gesto ainda para o futuro, né? Será que a gente ainda entende, então, o projeto nessa prospecção, assim, e o quanto ele acolher, acho que essa ideia de acolhimento também que a Adriana falou, desse ambiente, né, de criar esse ambiente da sala de aula, entre aspas, né, mas esse ambiente que seja acolhedor para que as questões, inclusive, sejam arriscadas, né, porque é isso, senão a minha pergunta foi burra, né. Então, assim, é também essa possibilidade de ter um acolhimento para que as perguntas possam ser enunciadas, porque quantas questões sequer podem ser enunciadas por conta de todo um constrangimento, assim, né. Mas fiquei pensando nisso que a Ana colocou, de inclusive a intervenção ser a não intervenção. Achei muito, muito sagaz isso dos gestos mínimos, né? Enfim, o quanto que talvez nesse enfrentamento de uma herança muito forte da década de 90, enfim, né? À toa que o Krenak vem com tanta força para os próprios estudantes de arquitetura, né? A gente herda uma década de 90 muito espetaculosa e ainda muito presente, então esses gestos mínimos, de fato, enfim, tem uma entrada aí bem que me provoca bastante. E aí eu sempre retorno muito na Bell Hooks, assim, Paulo Freire, mas sobretudo como que a Bell Hooks mobiliza e enfim, esse ensinar para ensinando a transgredir enfim, essa libertação ou essa emancipação, né? A libertação do quê e o que seria? Talvez essa emancipação vá ter suas declinações, né? Segundo o tempo, ou, enfim, segundo a situação também onde ela é enunciada. Mas eu gosto muito que num dos textos desse livro ela vai falar justamente do quanto que ela se utiliza de situações muito pessoais, inclusive, para gerar um compartilhamento em que essa fragilidade também é colocada, né? Essa fragilidade daquele sujeito docente, daquele sujeito discente, e aí pensando talvez no próprio, como é que ele chama mesmo? Do espectador emancipado, Rancière, como que assim a gente cria uma terceira coisa, né? Que nem eu domino, nem o estudante domina, mas é essa terceira coisa, assim, seja a criação da narrativa, a criação da exposição, a criação, enfim, como da publicação, essa terceira coisa ninguém tem domínio, né? Então todo mundo mete a mão de alguma maneira num certo pé de igualdade, assim. Então acho que talvez também esses dispositivos, né, eles possam ir ajudando a ir equalizando essas hierarquias colocadas pela própria instituição, assim. Mas, enfim, só mesmo comentários. Obrigada. Eu só não queria deixar de passar, acho que tem uma questão muito boa aqui no chat do Michael. E aí eu E que eu queria acho que lançar para... costura, Ana. Né? Não sei se o Michael quer falar. Não sei se ele quer abrir o microfone, mas se não, eu posso ler aqui. E aí queria abrir para vocês. Não sei se alguém quer pegar. Ana ou Adriana, que de repente não falaram ainda, né? Gostaria de saber como vocês avaliam a receptividade, os conflitos e tensões entre essas múltiplas formas de fazer, de pensar, de narrar, projetar com o mundo do trabalho. Essa é uma questão, eu acho que é super interessante. E Eu vou falar rapidinho para deixar outras pessoas falarem. Na verdade, essa ideia de mobilizar para o projeto era porque eu acho que isso vem de um sentimento muito, talvez, local da FAU-FRJ, que tem uma tendência a fazer as coisas muito botar esse horizonte de ação como algo muito intangível.
né? E esses exemplos que a Ana mostra lá como os exemplos esteticizantes, talvez eles sejam a tônica de muito das propostas projetuais dentro da FAU FRJ. E essa ideia de trabalhar no desenvolvimento de coisas tangíveis, da ação, da coisa que eles têm que mobilizar o corpo e fazer para resultar uma coisa ali terminada em 2 meses, assim, é uma coisa de tentar jogar para o chão esse horizonte do desejo projetual, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que eu comecei a pensar nisso muito como uma coisa de pensar como é que os meninos se formam e entram no mercado de trabalho com esse nível sabendo jogar aquela ideação e aquele desejo que pode ser ambicioso, mas que ele precisa flertar com o tangível, assim. Então, assim, por mais que pareça que eu falei de um monte de coisa teórica e tal, ela vai muito nesse horizonte da ação. É um pouco e dessa ação que diz que é ao mesmo tempo tangível e também ela atenta à escuta. Eu gostaria de talvez pontuar uma coisa assim, qual o mundo do trabalho, né? Eu pauto isso também, assim. Há uns 10 anos atrás, eu fui num congresso da BEA, não me recordo se era da BEA, mas tinha uma apresentação do EA, e aí eles falam que eles não ensinam, não educam mais para o presente, educam para o futuro, porque no presente não tem mercado de trabalho, né? É uma problematização assim interessante, mas esse mundo existe para poucos, assim. E eu coloco como uma possibilidade também do mundo do trabalho, esse que se faz como práticas populares também é um mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho não é só aquele que é submissão ao mercado imobiliário, né? Ou de uma clientela abonada. É também campo de trabalho, né? E eu gosto mais de falar de campo de atuação do que de mercado de trabalho, que campo de atuação é aquele que é propositivo, que diagnostica problemas, que propõe projetos, que busca financiamento. Então, e aí eu acho que todo o arcabouço assim, dos coletivos, eu uso muitos coletivos em sala de aula, porque eles estão construindo uma outra narrativa da profissão, né? Tem um texto muito legal do Chabrat, que é um teórico francês, que ele fala do campo dentro e campo fora, assim, né, da arquitetura, e ele coloca a possibilidade desses dois mundos se articularem, né? Que a gente não precisa achar que os coletivos estão fazendo uma prática subalterna, menor, e também nem a academia está sustentando uma prática notória ou de relevância. Buscar alguma miscigenação desses dois universos, assim. Então, eu coloco como uma habilidade que eles também precisam desenvolver, assim, essa habilidade de não trabalhar no modus operandi daquele projeto convencional. E faça um discurso de não ruptura também, porque eu acho que esse ateliê convencional ele tem o seu papel também, né? Ele também tem um papel formativo, eu não acho que a gente tem... Mas tem que criar dentro da universidade um contraponto. Então, quando eu coloco que não é uma prática verdadeira, absoluta, mas uma prática possível, eu acho que já abranda um pouco a resistência, mas tem resistência, né? Tem resistência dos próprios professores, não é nem dos alunos, assim, né? Os ateliês que hoje fazem extensão na universidade são 3, e tem uma briga para ocupar mais um ateliê, e a gente não consegue criar o ateliê como prática extensionista, porque se acredita que é uma prática boba, insignificante na formação dos alunos, né? Então, é um espaço de disputa, de outro modo de operar, assim, de conflito, enfim. Mas só fechando, senão vou ficar aqui estendendo muito, chorando as pitangas. Não, eu acho que é super importante isso, né? Porque, na verdade, a academia também é um lugar para a gente discutir, né, essas formas, essas possibilidades de atuação, né? Então, acho que é também o lugar, né, da geração de sujeitos críticos, né, de alguma maneira, que também estão em processo de reformulação, né, desse campo, né, e que também estão reprocessando suas formas de atuar.
né? E eu acho que, né, a Ana trouxe aí, né, o exemplo dos coletivos e várias outras práticas que estão tensionando, eu acho que também essas formas, e eu acho super importante. Enfim, Adriana. Então, só complementar, porque eu acho que a Ana tocou num ponto importante, e que o Maicon vai justamente falar dessa questão dessas múltiplas formas de fazer, e da gente entender exatamente isso, quer dizer, não há uma forma de projetar, né? Então, essa formação que, por vezes, leva os alunos a entender que só existe uma forma correta de se planejar, de se projetar, de se intervir, é exatamente o que a gente tenta desestabilizar, né? Então, eu, como sou a professora do último projeto de urbanismo antes da formatura, é exatamente nesse momento que eu desestabilizo eles para mostrar que existem múltiplas formas de projetar. E que depois dessas ações que a gente conseguiu fazer, eu tive muito mais abertura para desestabilizar mesmo. Então, eu entro mais pesado do que eu entrava antes da pandemia. E que agora, com essa dobradinha que a gente conseguiu fazer, que eu acho importante a gente também dizer que as integrações, sejam elas formatadas ou não, dentro da grade ou não, elas são muito contextuais, né? Elas são muito, assim, depende de quem esteja, do professor, das disponibilidades e etc. Então, eu também, com uma sorte enorme de estar trabalhando com o Ronaldo Brilhante, com quem eu tenho muita afinidade, e que a gente está trabalhando com extensão, Ana, até para te avisar, a gente conseguiu trazer para o último projeto a extensão junto, então a gente está trabalhando com uma escola municipal, então quem está projetando junto com a gente são as crianças do 5º ano do ensino fundamental, então a gente está justamente fazendo essas desestabilizações, porque é isso, a gente leva os alunos para a escola e quem sabe do espaço são os alunos do 5º ano, e não nossos alunos, que vão ter que aprender as dinâmicas ali para poder trazer para a sala de aula. Então eu acho que essa questão que o Maicon traz, ela é importante para a gente entender que, se a gente não tiver criatividade, se a gente não tiver abertura, a gente não se posiciona no mercado de trabalho, porque é disso que a gente precisa. E aí eu acho que vai até quase que voltando lá no início da minha fala, Manuel de Barros, né? Tudo que eu não sei fazer, eu invento. Então, é meio por aí que a gente tem que estar na disponibilidade de trabalhar. Bom, gente, super obrigada. Eu vou ter que, infelizmente, encerrar. Seria, na verdade, ótimo que nós estivéssemos presencial, que essa conversa certamente ela ia continuar agora, a gente ia para algum lugar e essa conversa ela ia continuar. Mas eu queria dizer que acho que foi uma primeira possibilidade de colocar essas práticas em diálogo, e como a gente percebeu, elas têm muitos pontos de contato, e, sem dúvida, eu acho que é a possibilidade da gente pensar também, né, outros diálogos ainda possíveis. Então, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês para estar aqui hoje compartilhando com a gente, acho que a generosidade também de compartilhar esses resultados, que, como a gente também conversou, a gente sabe que esses resultados, eles são, como a Júnia falou no nosso encontro, né, eles são provisórios, né? Esses resultados a gente sabe que eles são, né, ainda... A gente sabe dos limites, inclusive, dessas experimentações, mas é importante que a gente coloque elas na mesa e perceba a potência exatamente dessa desestabilização, né? Então, queria agradecer muito as apresentações de hoje, a mesa de hoje, e também a presença de todos que estiveram aqui. Também faço coro à Ana e agradeço muitíssimo a todas pelas disponibilidades e apresentações, e compartilhar também de como eu fico muito feliz com o desenvolvimento dessa mesa e dessas discussões em que a gente, né, constantemente tem no âmbito da sala de aula, eu e a Ana, a Priscila também, no nosso cotidiano, e dizer de uma felicidade muito grande de como muitas vezes essas nossas experimentações são envoltas de uma série de inseguranças e de incertezas, e como também uma mesa como essa ajuda a legitimar essas vontades, né, que eu acho que são
super importantes e que nos mobiliza e nos estimula tantas vezes. Então, nesse sentido também, queria agradecer muito, estou cheio oxigenei várias ideias aqui, várias vontades novas de produzir outras tantas coisas em sala de aula. Queria agradecer também aqui a participação da Desirê ajudando a gente, o pessoal do apoio técnico e todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, participando de alguma forma. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos também aí, gente. Foi ótimo escutar vocês. Assim, espero que tenhamos a oportunidade de fazer coisas juntos. Sim, foi só a primeira, né, Ana e Gustavo? É o que a gente espera. É isso aí. Obrigada aí pela puxada, Ana e Gustavo. Sei que arrancar o processo também não é fácil. Imagina, foi super fácil com vocês, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, beijo, gente. Beijo, tchau, Boa tchau. tarde, gente.